Ninguém gosta de falar sobre isso, mas só existem 3 grandes verdades na vida. 1. A morte. 2. O dólar passando real no longo prazo. E 3. O governo inventando cada vez mais impostos. Mais cedo ou mais tarde, gente, todo mundo vai morrer, ou melhor, será promovido. Mas por que será que o brasileiro é tão negligente em relação a planejamento sucessório? Por que as famílias ficam anos brigando na justiça por conta de uma sucessão que não foi bem pensada em vida? Quais são os custos médios de um planejamento sucessório? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas e também no final do vídeo eu vou falar a forma como eu geralmente indico, até mesmo pessoalmente falando para minha família, para que essas pessoas façam um planejamento sucessório que seja eficiente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu faço assim essa ênfase em todos e todas para relembrar vocês, né, que só existe todos e todas na língua portuguesa, né? Todes é coisa de retardades. Então, se você fala todes, já sabe, né? Já pula esse vídeo. Agora, se você não fala todes, seja muito bem-vindo aqui no canal. Já deixa seu likezinho. Por quê? Porque, gente, eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo, tá? Até depois, nas referências aqui na descrição, vocês podem conferir os links, tudo que eu usei para fazer esse vídeo. Tem um trabalho de pesquisa. Então, se você puder retribuir deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, isso me ajuda muito e eu vou ficar muito feliz. Pode ter certeza que um número, um like, um inscrito, isso conta muito para mim. Vamos começar esse vídeo falando da definição. O que é o planejamento sucessório? Planejamento sucessório é o conjunto de estratégias adotada para que a transferência de bens seja feita da forma mais tranquila possível. E como eu falei, muita gente não gosta desse assunto. E eu sei que é chato mesmo, né? Ficar falando de morte. Até estou compartilhando aqui uma pesquisa com vocês que mostra o seguinte, olha só. 82% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido que a dor da perda de alguém. Fora outros dados que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, né? Como, olha esse que interessante, ó, 10% acreditam que falar sobre morte atrai morte. Então, não vou nem pensar porque vai estar atraindo isso. 30% aqui tem muito medo de morrer. Então, gente, como a gente falou, o brasileiro, até por uma questão cultural, ele não se preocupa tanto em relação a isso. Óbvio que vai mudar de caso para caso, mas em geral as pessoas não se preocupam. E deveriam se preocupar, sabe por quê? Para evitar uma dor de cabeça no futuro. E quais são essas dores de cabeça? Eu já vou entrar aqui, já aguenta aí o vídeo que eu vou mostrar umas notícias assim bem absurdas de processos que levaram muitos anos, enfim. Mas vamos começar aqui primeiro falando dos custos de transmissão, custos depois que alguém falece, os custos do planejamento sucessório. O primeiro documento que é muito conhecido quando a gente fala de transferência de bens, de planejamento sucessório, são os testamentos. O testamento nada mais é do que um documento que a pessoa escreve, anuncia o desejo para quem que ela quer que esse patrimônio seja transferido na falta dessa pessoa. O custo, em média, pelo que eu procurei aqui, custa em média R$2.000 para fazer o testamento. Óbvio, tá, gente? Muda de lugar para lugar, mas enfim, você vai ter um custo ali com cartório, com advogado, com isso e aquilo, com burocracias. A gente sabe como é o Brasil, né? Cartório, esse tipo de coisa. Enfim, já considera esse custo. E além disso, tem os custos de inventário. Isso daí é um problema. Inventário é uma coisa muito complicada no Brasil. Até falando aqui do principal imposto que é cobrado durante o inventário é o ITCMD. O ITCMD ele vai variar de estado para estado, mas vamos colocar uma média aqui aproximada de 4% em relação ao total, em relação à herança. E nos Estados Unidos, o que seria equivalente, vamos dizer assim, ao ITCMD é o imposto sobre herança. E lá é muito mais pesado, tá? Lá segue uma tabela progressiva que vai de 18% até 40%. Então, se você tem mais de $60 mil na sua pessoa física, seja através de um banco, de uma corretora convencional, é hora de você se preocupar com isso. Porque vai sim incidir o imposto sobre herança
fora os outros custos. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre imposto sobre herança que eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem. E quanto custa, em média, um processo de inventário? Isso daqui também varia, tá? É que eu vou usar como base as referências que eu peguei na internet, mas varia de ano para ano. Eu vou até mostrar umas notícias também de algumas variações nesse sentido. Mas olha só, o que eu estou compartilhando aqui, ó, o processo de inventário em 2022 pode girar em torno de 20% do valor da herança. Vocês têm noção do que é isso, gente? Ou seja, se você tem R$1 milhão, que seja 20%, 200 mil reais, você vai só para você garantir que o herdeiro receba aquele recurso. Ou seja, nem depois da nossa morte o governo deixa a gente em paz, né? 20% realmente é muita coisa. Você constrói, imagina, você constrói um patrimônio durante a sua vida toda e depois 20% simplesmente vai para o Estado. E como eu falei, esse número é aproximado e uma notícia recente que eu peguei aqui, olha só, o valor do inventário extrajudicial no Rio de Janeiro aumenta mais de 1000%. Vocês têm noção do que é isso? Olha só, eles até colocam aqui que o valor era de 8.032, representando um aumento de 1000%. E tem gente que ainda acha caro manter uma estrutura offshore. Para quem não sabe, estruturas offshore como trust, elas são muito eficientes no planejamento sucessório. E obviamente que isso tem um custo sim, para você evitar esses custos com inventário, com ITCMD, com cartório, com burocracia inútil. Então você tem um custo em vida, mas é muito mais reduzido do que esses custos que eu citei aqui. E se você não quer que a sua família passe por esse processo moroso, porque a gente sabe que não é só o dinheiro, mas também o desgaste, o custo ali do tempo, que poderia ser usado para uma coisa muito mais produtiva. Se você se preocupa com planejamento sucessório, não quer que a sua família tenha preocupações com isso, tenha dificuldades com isso, não deixe de conhecer o trabalho que o meu escritório faz. Acesse www.guardiantrustcapital.com e no finalzinho da página manda um formulário para a gente, pode mandar em português mesmo, que nós entraremos em contato com você. E como eu falei, não é só o ITCMD, ou mesmo nos Estados Unidos, não é só o imposto sobre herança, embora lá só o imposto já seja muito pesado. Mas todo o processo de inventário que é muito demorado historicamente no Brasil. É tão demorado que eu selecionei aqui algumas notícias, algumas até meio absurdas, só para a gente discutir e refletir sobre isso. Olha só essa primeira aqui, ó. Conciliação dá fim a processo de herança que tramitava há 25 anos. Nossa, vocês têm ideia? 25 anos, só o que a moeda desvalorizou em 25 anos? Complicado. Outra notícia aqui, ó, brigas por heranças na justiça levam até mais de 30 anos. E outra aqui, até de um famoso, 10 anos após a morte de Chico Anísio, viúva e filhos brigam por herança. Aliás, você conhece alguém que está brigando por herança? Comenta aqui embaixo se é algum caso da sua família, quanto tempo levou, porque a gente ouve muito dessas histórias. Aí é até contraditório, né? A gente sabe que é uma coisa tão complicada, tão difícil que as pessoas fazem. E por que as pessoas não se preocupam tanto com o planejamento sucessório como deveriam? Eu sei que ninguém acorda um dia querendo fazer uma estrutura offshore ou até um seguro de vida, ninguém acorda pensando muito nessas coisas. Mas eu acho que vale sim tirar um tempo da nossa vida e se preocupar com isso. Outra notícia aqui, ó, fortunas de cerca de 500 famílias brigam por herança no Espírito Santo. Então, como a gente pode ver, é uma coisa que acontece muito. E aí, vamos falar aqui especificamente do trust. Por que o trust é uma solução muito eficiente para a parte de planejamento sucessório? Porque o trust ele segue direito inglês, direito anglo-saxão. Então, no trust vale o que está escrito. Uma estrutura de trust é sempre composta pelo settlor, trustee e beneficiário. E o beneficiário, ele não precisa necessariamente ter vínculo familiar. Às vezes aqui no escritório a gente já atendeu casos de pessoas que nem têm filhos e quer deixar como beneficiário uma instituição de caridade, um amigo, e tá tudo certo. Por essa razão, até um professor na pós em economia que eu faço, ele falou para mim, o trust é uma solução libertária. Por quê? Porque se o dinheiro é seu, se foi você que conquistou esse dinheiro, que trabalhou duro para conquistá-lo, é você quem deve decidir para onde ele vai. E aí, no caso de uma estrutura de trust, você define os beneficiários, define o percentual que vai para cada um
e não precisa necessariamente ter vínculo familiar. Se você quiser saber mais a respeito de trust, como eu falei, pode entrar em contato conosco através do nosso site ou mesmo também através do meu e-mail, fernanda@guardiantrustcapital.com. Outra pesquisa que saiu também que mostra essa negligência do brasileiro em relação ao planejamento sucessório é essa daqui. Olha só, segundo a pesquisa, 42% dos entrevistados brasileiros afirmaram que o Conselho de Administração não discutiu o planejamento sucessório de seus integrantes nos últimos 2 anos. Nesse caso aqui é sucessão de empresa. E olha só como o brasileiro negligencia o planejamento sucessório em relação a outros países. Vamos pegar aqui como exemplo o Japão, cultura japonesa. Estou compartilhando aqui com vocês uma matéria que mostra que 90% da população tem um seguro de vida, que não deixa de ser uma das estratégias também para facilitar a sucessão. E é um cenário aqui muito diferente no Brasil. Na população não chega a 90%, muitas pessoas acabam tendo seguro de vida por conta da empresa e coisas assim, mas de fato não é um assunto, não é uma preocupação. E aí, qual estratégia de planejamento sucessório utilizar? Bom, gente, isso vai variar muito de vários fatores, como por exemplo, idade, fator de até perfil mesmo da pessoa, fator aporte mesmo, valor do patrimônio, como que isso é feito. Eu vou colocar aqui o que eu geralmente indico para as pessoas, tá? No caso de investimentos no exterior, para esses casos, como eu falei, que a pessoa ela não quer se expor no imposto sobre herança nos Estados Unidos, acima de $60 mil, aí ela vai para uma estrutura offshore como o trust, que é uma estrutura muito mais simples em relação à empresa offshore e acaba sendo muito eficiente para a sucessão. A parte de imóveis no Brasil também. Muita gente pergunta, eu consigo botar uma empresa offshore, os meus imóveis aqui, eu colocar fazer através de trust? A resposta para isso é sim. Tudo é possível, gente. O advogado, dependendo, vai conseguir fazer uma triangulação, mas sinceramente pode ser que fique muito caro. Uma saída que eu vejo bem interessante para a parte de imóveis no Brasil são as holdings. Também vai depender do valor do imóvel, da quantidade de imóvel, mas é o que geralmente acontece. Empresa no exterior, aí sim seria o caso de uma empresa offshore, especialmente para quem tem negócios no exterior, para quem recebe recurso no exterior. Eu já falei aqui em outro vídeo, eu vou até deixar até aqui no final do vídeo, a diferença de trust e empresa offshore. Não existe um melhor do que o outro, mas eu particularmente considero o trust muito mais eficiente para quem pensa em investimentos, aplicação financeira, e empresa offshore para quem de fato empreende fora. Imóveis nos Estados Unidos também, que é um outro tipo de bem. Um caminho é abrir uma LLC nos Estados Unidos, que não deixa de ser uma empresa offshore aqui fora da costa Brasil, embora o termo empresa offshore seja muito relacionado a paraísos fiscais, BVI, Bahamas, enfim, uma LLC ela é propriamente nos Estados Unidos. E como o conceito, uma LLC não morre, aí você evita muitas burocracias, evita muitos impostos na sucessão. Isso no caso de imóveis nos Estados Unidos. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui falando sobre imóvel nos Estados Unidos, é uma coisa que eu tenho estudado bastante, até um plano meu pessoal. Não sei se deveria contar isso agora. Mas comenta aqui embaixo, porque eu tenho pesquisado muito sobre isso, se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso. E eu coloquei aqui também finalidades diversas, seguro de vida. Existem muitas razões pelas quais uma pessoa pode decidir fazer um seguro de vida, por isso que eu coloquei aqui finalidades diversas. O que eu indico para vocês é pesquisar a respeito de seguros de vida internacional. Tudo o que eu posso fazer fora da jurisdição Brasil, tudo que eu consigo fazer fora daqui, eu geralmente prefiro o que está fora. Então, seguro de vida internacional também é uma boa opção. Então, pesquisem sobre as possibilidades e vejam o que faz sentido para cada tipo de bem, para cada situação. E, como eu falei, conte com o nosso escritório para tudo que vocês precisarem. E agora a parte de melhores comentários. Se você ficou até aqui, digita um eu fiquei, porque aí eu vou saber que eu consegui te prender até o final. Também vou lá responder os seus comentários, eu tento responder todo mundo e você também tem a chance de aparecer nos melhores comentários do próximo vídeo. Também vou deixar um outro vídeo aqui, como eu falei, comparando trust versus empresas offshore e eu espero você no próximo vídeo, pessoal. Até logo!